Olá, começando mais um Diário Talks, eu sou o Gabriel Vital, editor de web do Diário da Região, estou acompanhado da Maria Helena Covre, editora de política do Diário, e a gente está aqui com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Eleusis Paiva, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tempo que o senhor já está à frente da gestão, 2 meses à frente da gestão da saúde do Estado, e primeiramente eu agradeço a participação do senhor aqui no podcast Diário Talks, e queria saber do senhor, nesses 2 meses que o senhor está à frente da saúde no estado de São Paulo, quais são os maiores desafios que o senhor já enfrentou e que já percebeu que vai enfrentar? Olha, primeiro agradecer você, a Helena, a oportunidade, de estar comunicando aí com a equipe do Diário, com os ouvintes, quem está nos assistindo. Saúde eu acho que é um grande desafio, não só em São Paulo, Brasil. Nós vivemos um momento muito difícil no país nesses últimos anos, com uma pandemia, na realidade não é algo restrito ao Brasil, mas restrito ao mundo. E o pós-pandemia, todo mundo tem acompanhado as enormes dificuldades que nós temos tido. Quando assumimos a secretaria, eu acho que o grande objetivo era melhorar o acesso das pessoas ao sistema público de saúde. Por que eu falo melhorar o acesso das pessoas? Nós sabemos as filas que nós temos. Aí já fica o primeiro desafio. Estou aqui com papel para a gente não esquecer. Primeiro desafio, fila. Se você olhar, quando nós entramos, mais ou menos algo em torno de 570, 580 mil pessoas na fila cross. E esse é o raciocínio. Até quando eu vou muito ter contato com a imprensa, eu falo, doutor, 580 mil o senhor assumiu. Na realidade, ninguém sabe o tamanho das filas. Vou te explicar por quê. 580 estão na regulação do cross. Rio Preto tem fila. E essa fila não está na regulação do cross. Cada hospital que você conhece público, cada hospital privado, cada hospital que atende o Sistema Único de Saúde, as filantrópicos, cada um tem uma fila própria. Então, se você for fazer a somatória disso, nós não conseguimos aquilatar um número verdadeiro. Talvez ultrapasse 1 milhão de pessoas. Nesse momento ainda não conseguiu isso, mapear exatamente o tamanho dessa fila? Mas ninguém tem noção do tamanho da fila. Ninguém tem noção. Nós pensamos no primeiro momento de fazer a somatória das filas. Vamos entrar em contato com todos os hospitais conveniados do Sistema Único de Saúde, cada um passa o tamanho da sua fila, nós vamos fazer a somatória. Quando nós começamos a fazer isso em São Paulo, nós estávamos tentando fazer por especialidade no primeiro momento. Nós notamos, por exemplo, que em cardiologia, o que acontece? A insegurança do paciente é muito grande, até porque o tempo de espera também é enorme. O que o paciente faz, a população faz, e eu julgo correto. Eles ficam inseguros, então eles se inscrevem em mais de uma fila. Então tem pessoas inscritas em 5, 6 filas. Uma pessoa inscrita na fila do INCOR, na fila do Dante. Não existe um sistema digitalizado disso no estado de São Paulo? Nós não temos. Na realidade, isso daí não existe. Demora muito para fazer isso, secretário? Na realidade, não é o problema de demorar, É que a gente tem que acabar com essa sistemática. Por isso, talvez se você já acompanhasse a gente durante o período eleitoral, nós já estamos com uma linha que nós queremos colocar na secretaria ao longo do tempo. O que é? Fila única. Falar, mas como assim? Não, fila tem que ser única. Você entra numa fila, você tem que saber a velocidade com que essa fila anda. Se perguntar, mas olha, existe essa possibilidade? Existe. Como é que é feito no transplante? Transplante é feito assim. A pessoa entra, tem uma fila única no estado de São Paulo, você sabe o seu lugar na fila, você sabe o número de transplantados por mês e você consegue aquilatar o período que você vai poder ter o procedimento cirúrgico. E mais do que isso, eu falo que o grande problema não é ter fila, o grande problema é a fila andar. Se a fila andar, não tem problema. É igualzinho quando eu falo, você vai assistir uma peça de teatro, você entra numa fila, só que você assiste a peça de teatro. E você não reclama. O grande problema da saúde é que quem entra na fila tem que ter certeza que vai ser atendido antes do seu problema de saúde agravar. O tamanho da fila, pelos números que você tem, são muito grandes, quais foram as opções que nós fizemos? Foi conhecer um pouco da demanda e nos ajustou na fila cross, que é a fila que eu, enquanto Estado, consigo enxergar, que é a fila que é feita regulação pelo Estado. Nós, ao enxergarmos a fila, nós fomos ver primeiro oncologia. E eu achei que oncologia foi algo que me chocou toda a equipe, também o governador. Nós tínhamos pacientes na fila oncológica com 6, 7, 8, 9 meses. Bom, paciente com câncer,
8, 9 meses na fila, você pode aquilatar o que estava acontecendo com essas pessoas. E, infelizmente, a gente tem que reconhecer que algumas pessoas, né, estavam morrendo na fila sem ser atendidas. Então, nós fizemos uma opção no primeiro momento, nesses primeiros 100 dias, as filas de oncologia colocadas para andar. Nós não queremos que ninguém no estado de São Paulo, que seja regulado pelo estado de São Paulo, demore mais de 60 dias após o diagnóstico. Hoje, nós já estamos com essas filas mais ou menos equilibradas, já não tem hoje nenhuma pessoa com mais de 60, vamos tentar diminuir. A partir do momento que a gente tiver controle, como que isso foi feito? A parte de oncologia é feito por um sistema organizado que nós temos no estado de São Paulo, Rede Abicamargo, controla mais ou menos 88 de sistema, que é feito também um controle via federal com os UNACONs e os CACONs. O que é UNACON? São as unidades de atendimento oncológicas. CACON são centros de atendimento oncológico. Nós conseguimos ampliar uma parceria com cada unidade, com cada CACON, nós conseguimos ampliar leitos fechados. Para vocês terem uma ideia, que esse vai ser um outro tema que em algum momento nós vamos tratar. Leitos fechados, pegar um maior centro de oncologia, sob o ponto de vista de resolutividade, pesquisa, é o ICESP em São Paulo, Instituto do Câncer em São Paulo, ali próximo ao Complexo Hospital das Clínicas. Nós tínhamos 2 andares fechados. Hoje esses 2 andares já funcionam, já estão funcionando. Só isso dá um impacto quase de atendimento de 1.200 pessoas. Então essa é a ideia, ampliar o acesso. Em oncologia nós fizemos isso, agora vem um outro desafio, a partir de 100 dias, a partir de abril, nós vamos estar fazendo já um investimento na área de cardiologia. E a partir do momento que a gente consiga também pôr a fila de cardiologia para andar dentro de critérios técnicos, nós vamos partir depois para a fila de ortopedia, que é um grande desafio. Então, eu acredito que até o final do ano a gente consiga ter um sistema com uma regulação adequada e dentro do parâmetros que a gente possa se orgulhar. Isso tudo funcionaria com uma fila única ou não? Não, quando a gente fala em fila única, seria fila única por especialidade. Para especialidades. Especialidade. Isso poderia resolver um problema? Hoje a gente, como o senhor entrou, eu até tinha programado de uma outra ordem, mas a gente vê dentro do próprio SUS, hoje em São Paulo, no Brasil como um todo, mas vamos falar de São Paulo, que é um estado desenvolvido. Mesmo São Paulo sendo o estado que você vê uma diferença enorme dentro do SUS. A gente tem lá na capital centros de excelência para cardiologia. O INCOR, por exemplo, que é um centro de excelência do SUS. Enquanto que um paciente, o mesmo cidadão do interior, de uma cidade muito pequena, no interior, não tem acesso a esse mesmo tratamento, a essa mesma oportunidade de tratamento, vamos dizer assim. Como conseguir que o SUS dê essa equidade para o paciente, que o paciente consiga, daqui do interior ou de São Paulo, ter a mesma qualidade de atendimento e não entre nesse desespero de procurar onde ele vai conseguir salvar a vida dele porque vai ter mais assistência? Olha, um raciocínio que a gente tem que ter, e aí é gestão. E aí é gestão. O que eu tenho claro, assim, um equívoco que existe na gestão da gente muito grande, é que as nossas redes de assistência à saúde, as nossas RAIs, eu não concordo muito com o que está sendo feito em São Paulo, com a lógica que está sendo feita. Vamos dar exemplo concreto, que nós estamos falando nomes e números, as pessoas não entendem. Vamos ver, por exemplo, estamos falando de São José do Rio Preto. Estamos falando de São José do Rio Preto, vamos pensar no hospital de base. Ou podemos pensar na própria Santa Casa. O que acontece? São hospitais de alta complexidade. São justamente esses hospitais que você coloca, são esses hospitais que nós temos que preservar. São os hospitais que resolvem o grande problema da rede das altas complexidades. No entanto, olha, eu não estou com a lista de pacientes internados, mas vou errar pouco. Provavelmente 20% a 25% do que a gente tem hoje internado no hospital de base é média complexidade. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um leito, aí de 1.000 leitos, nós vamos estar falando de 250 pacientes a 300 pacientes dos 1.000 que nós temos ali no hospital de base, estão atendendo média complexidade. Então, vamos guardar essa informação da média. Aí vamos pegar a região de Rio Preto e vamos ver o que a gente chama de HPP, hospitais de pequeno porte. Hospitais aí numa faixa de 25 a 70 leitos. Na nossa região, nos 127 municípios, nós vamos estar falando pelo menos aí em 80 hospitais. No mínimo, nós estamos falando de 80. Casas, pequenas instituições. Santa Casa pequenas instituições. Só que, se você olhar, HB lotado, não é isso? Chance zero de se entrar no hospital de base e está
hospital lotado. No entanto, quando você vai nesses HPPs, eles estão com 35% de capacidade. E o que faz para evitar que esse paciente venha para cá? Como negociar com as cidades, já que a maioria não é de gestão plena na região? Exato, isso daí realmente é o primeiro projeto que nós estamos tendo, que provavelmente começa a partir do mês de maio, um projeto que a gente vem com a OPA, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Até não inventando a roda, pegando alguns países que a gente tem como referência, como por exemplo Inglaterra, alguns países nórdicos, e discutir regionalização da saúde. Então o que nós pretendemos? Regionalizar. Se eu só colocar em Rio Preto, olha, só na nossa região, se nós conseguimos, entendeu, que esses HPPs fiquem como hospital, como leito de retaguarda, do hospital de bairro, nós vamos estar como se nós estivéssemos abrindo quase 200, 250 leitos na região de São José do Rio Preto. Só de pegar como leito de retaguarda. Agora, você imagina quando a gente multiplica isso no estado e começa a pôr os hospitais para rodar. Nós temos um outro equívoco que nós temos que sanar. Nós temos cidades, né, com 7, 8, 10, 15 mil habitantes que tem maternidade aberta 24 horas por dia. Outro dia eu estava conversando com o prefeito na secretaria sobre isso. Aí nasce um bebê por semana. E aí eu perguntei para ele, olha, mas porque a maternidade, nós estamos com um problema. Eu falei, será que a sua maternidade a gente não pode discutir num contexto regional para poder ver o que ela pode fazer regionalmente? Ele falou, doutora, pode. Eu falei, quantos partos o senhor faz por mês? Ele falou, uma média de 2 ou 3. Então você manter uma maternidade aberta, com toda uma estrutura, né, que existe para você manter um hospital aberto. Para realizar 3 partos por mês, nós temos que pensar, dinheiro é curto, ainda mais dinheiro público. Então nós temos que otimizar esse recurso e melhorar a rotatividade dos leitos que a gente tem. Eu acredito que com isso a gente melhore e muito a atenção à saúde do nosso cidadão e dá oportunidade para as pessoas que realmente precisam no hospital de alta complexidade poder ser atendido. Então não seria construção de hospital, mas sim a otimização do que já existe na região? No primeiro momento, essa é a discussão. No primeiro momento, nós vamos regionalizar, otimizar, e a partir do momento que a gente faça isso, a gente vai sentir as necessidades que realmente nós temos, e a partir dessas necessidades, aí uma proposta nova de construção de novos hospitais. Doutor, a partir do momento que a gente consiga otimizar o que tem. Sim. Doutor, voltando na questão das filas, que o senhor começou falando sobre isso, eu penso que para unificar essas filas, né, demande algum esforço de tecnologia mesmo para unificar as bases de dados, né? Como que o Estado está organizando isso? Está criando equipes especializadas nessa área de dados, de tecnologia da informação? Como que está sendo isso? Olha, um outro grande desafio. E até a telemedicina, né? Que pode ajudar também, muito. Né? Você pergunta, ela responde. Tá bom, não, tá eu completei. Não, mas está correto. Mas está correto. Ela já fez o diagnóstico, é isso mesmo. Eu completei com a telemedicina. Mas é isso mesmo. O que você falou é o seguinte: é um projeto que nós estamos apostando muito, saúde digital. Né? Quando depois saúde digital engloba isso tudo. É algo que nós aprendemos, né, muito na pandemia, né, onde o contato das pessoas era difícil. Pré-pandemia nós tínhamos uma dificuldade, até porque o próprio Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de algumas profissões ligadas à área de saúde eram contrárias. Eu acho que a pandemia nos obrigou a fazer isso, até porque não tinha outra forma de atender as pessoas. E você nota, por exemplo, na área oncológica, paciente que conseguiu usar telemedicina na área oncológica, né? Quando você pega o pós-pandemia, quem utilizou e quem não utilizou, é brutal a gente ver as diferenças, né? Então, portanto, é um projeto que consolidou e nós vamos apostar muito nisso. O governo Tarcísio, ele tem uma secretaria só para discutir, né, essa parte, né? Secretaria para discutir a digitalização do governo como um todo. Digital, né? E nós estamos, exatamente, governo digital. E nós estamos também fazendo uma parceria muito grande com as universidades públicas do estado de São Paulo. Antes de ir para o mercado, procurar as empresas que operam, nós estamos pegando o que a gente tem de melhor. Dentro da universidade pública, nós temos marcha cinzenta, pesquisadores atuando nessa área. Nós estamos fazendo isso ainda sem custo, ouvindo diversas coisas, para poder discutir um modelo que a gente quer criar. E eu tenho feito uma parceria, uma conversa muito grande com o governo federal, que também vem entendendo que essa vai ser uma forma da gente melhorar o acesso das pessoas ao sistema público. E mais do que isso, melhorar a gestão.
Hoje, quando você toma uma atitude na gestão, até você entender o impacto disso, você demora meses, algumas vezes anos. E a saúde não tem esse tempo, né? Exato. Com saúde digital, você faz isso daí em questão de horas. Governo federal também vem com um projeto desse, que é coordenada pela doutora Ana Estela, né? Nós estamos com uma coordenação dentro da secretaria e no mês de abril, né? Agora, mês de abril, ó, ninguém sabe disso ainda, fica furo para vocês. Mês de abril, nós vamos fazer um grande seminário sobre saúde digital no estado de São Paulo, chamando o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAGEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, Governo Federal, Governo do Estado de São Paulo e universidades. Vamos ver as experiências que a gente tem no Brasil e vamos ver quais são as melhores experiências para pegarmos o melhor modelo e conectarmos isso dentro do estado de São Paulo. O senhor vem de um centro de... o senhor tem uma carreira forjada aí em centros de excelências particular. O Sírio-Libanês, por exemplo, é uma das marcas no currículo do senhor. E hoje o senhor teve um contato inicial com a saúde pública em Rio Preto, como vice-prefeito em Rio Preto e secretário da saúde por algum tempo, mas agora o senhor pegou uma secretaria de um estado, que é o estado de São Paulo, e que a demanda é avassaladora aí, né, em termos... Esse contato do senhor com esse SUS ampliado, qual a visão que o senhor tem hoje do SUS? O que o senhor acredita no modelo SUS? Qual o senhor vê como principal vantagem do modelo SUS? E o que o senhor acha que é a principal dificuldade do modelo SUS? Olha, primeiro eu não tenho dúvida, né? Eu sempre defendi o Sistema Único de Saúde. Eu acredito que é um modelo que a gente tem de excelência no Brasil. Se nós formos olhar internacionalmente, né, tem uma credibilidade muito grande. O SUS dá um exemplo para a gente fantástico, né? Porque existe algumas pessoas, talvez, por não utilizar o Sistema Único de Saúde, acredito que ele não é necessário. Nós só superamos a velocidade como nós superamos a pandemia, quando a gente pega um quesito que foi extremamente importante para todos nós, que é a vacinação, porque nós tínhamos o SUS, nós tínhamos capilaridade, nós tínhamos atenção básica, né? Nós tínhamos unidade básica de saúde, né? Vacina chegava, você conseguia aí em uma semana em território nacional utilizar essa vacina. Poucos países no mundo conseguiram, que não eram produtores, conseguiram vacinar a população numa velocidade tão rápida como nós. Então isso mostra que o SUS é importante para todos os segmentos da sociedade, né? Então temos que defender esse projeto, eu não tenho dúvida. Grande desafio do SUS ainda é financiamento. Ainda é financiamento, né? E principalmente, se nós pegarmos há 3 décadas atrás, três décadas atrás, década de 90, né? Década de 90, o governo federal era responsável por aproximadamente 74% dos gastos em saúde. Hoje o governo federal é responsável no último ano por 42% dos gastos. Então, quando houve um recuo do financiamento federal, que foi um tema que eu sempre pautei enquanto parlamentar, quando houve esse recuo, né, o que sobra? Estados, né, e municípios terem que aportar mais recursos. E é por isso que você vê, por exemplo, uma das graves crises. Você não tem município que eu conheço no estado de São Paulo está aportando menos de 27% na saúde. Alguns municípios menores aportando 34%, 35%. Então você pega um município que aporta 30% na saúde, só para quem está nos assistindo entender, sob o ponto de vista de legislação, teria que estar aportando 15%, está aportando 30%, mais 25% que é obrigado a aportar na educação. Então, só saúde e educação já é 25%. Aí você pega a folha de pagamento, quer dizer, possibilidade de investir no município muito baixa. Então, nós temos que começar a fazer uma discussão, principalmente os parlamentares, para a gente rever esse equilíbrio de União, Estado e município. O senhor falou da pandemia e tudo que isso acarretou no pós-pandemia, né? Porque parece que acabou e não acabou. Nós temos aí uma demanda que é não só a vacinação da Covid, mas a vacinação em geral, que é uma questão hoje complicada, que voltou a ser preocupante, os índices de vacinação para resolver, né? Como convencer o cidadão a voltar a se vacinar e a vacinar seus filhos para doenças, né, que a gente já nem tinha mais problemas e que voltam a preocupar. E por outro lado, eu queria saber de que forma que as sequelas da pandemia se já se fazem presente essa demanda na rede pública. Olha, primeiro vacinação.
até agradecer essa pergunta, né? Nós começamos agora, na terça-feira, uma campanha de vacinação no estado de São Paulo. Quando nós estamos falando na vacinação, nós estamos falando no PNI. O que é PNI? É o Programa Nacional de Imunização. Estamos falando em todas as vacinas. Desde 2015, nós estamos pegando a nível Brasil, o estado de São Paulo não é diferente, nós fomos tendo queda da cobertura vacinal. O estado de São Paulo, Maria Helena, já foi responsável por uma cobertura de 92% a 95% da população. Era exemplo mundial. Hoje a nossa cobertura está numa faixa, dependendo da vacina, em torno de 70% a 78%. Dependendo da vacina que nós estamos falando. Por que caiu tanto, secretário? Olha, tem vários motivos de ser caído de 2015 para cá. Eu coloco um motivo muito claro. Tem um que eu coloco como caso, sem discutir as fake news, até porque é um projeto. Eu te respondo isso, eu posso só terminar meu raciocínio e voltamos para essa resposta. O que nós entendemos? Que nós temos que ampliar, voltar a cobertura vacinal de São Paulo. Até com medo do retorno de algumas doenças para território nacional. Existe uma falsa sensação nas pessoas de ausência de doença. Tipo, eu não preciso vacinar porque eu não estou vendo essa doença. Vou te dar um exemplo claro, né? E aí responde que você falou um dos motivos, né? Sabe qual é o exemplo claro? Vou falar em poliomielite. Né? Essa geração a minha geração, vocês são mais jovens aí, não tiveram isso, a minha geração eu tive, na minha época primário e ginásio, eu tive, infelizmente, vários colegas de escola, né, que eram sequelados, que na época a gente não falava polio, a paralisia infantil entre nós. Né? Eu tive, pelo menos na minha turma, 3 ou 4 colegas meus que eram sequelados com paralisia infantil. Eu lembro muito, uma coisa que marcou muito na vida, eu estudei em colégio marista e tinha lá no recreio um campo de futebol. Eu lembro de um amiguinho que eu gostava, que tinha paralisia infantil, e eu lembro dele um dia chorando, e aquelas coisas de criança, eu falei, alguém bateu nele, alguma coisa, eu fui perguntar para ele por que ele chorava. Ele falou, porque eu queria correr com vocês, entendeu? E não podia. Isso marcava muita gente. Então não tinha dúvida que quando começou a vacina da paralisia, né, infantil, ou seja, a vacina da polio, toda criança, não precisava nem do pai e da mãe, todo mundo queria, porque a gente tinha o exemplo. Hoje, quando você fala para os jovens de poliomielite, graças a Deus, eles não conseguem ver ninguém. Então tem uma sensação de ausência da doença. E na realidade o polio não foi erradicado. A polio são 3 vírus. 2 realmente, o 2 e o 3, ele está erradicado. Né? O 1 não está. Nós temos diversos países ainda, africanos principalmente, com ainda a circulação do vírus. Significa que uma pessoa dessa entra em território nacional e vai para uma cidade, como a gente tem na nossa região, cidade com abaixo de 60% de cobertura de pólio, né, a chance da gente começar uma epidemia nacional não é pequena. E é isso que nos preocupa. Então nós começamos sim com uma campanha de vacinação, só que um pouquinho diferente. Primeiro que nós estamos repassando para cada município R$1 por cidadão de cada município. Então, o estado de São Paulo está colocando 46,7 milhões de reais, né, distribuindo para os municípios. Cada município recebendo R$1 por cidadão. Para a campanha. Para a campanha, para poder ter estrutura para começar a vacinação. E essa campanha, nós estamos começando no primeiro momento, uma campanha que está sendo feita pelas mídias digitais, chamado vacinação sem numeral, né, sem numeral dúvidas, colocando nos meios digitais as 100 principais dúvidas que as pessoas têm sobre vacinação, principalmente para combater os fake news que existem. Olha, eu ouvi falar isso, vai entrar lá, deixa eu ver que essa pergunta tem. E quando a pessoa tiver uma pergunta que não tiver naquele leque, ela pode pôr, né, que tem uma equipe nossa, né, junto às nossas universidades, de infectologistas, de virologistas, para estar respondendo para as pessoas. Nós entendemos que tem aquela discussão de obrigatoriedade da vacina. Na minha época, nunca foi obrigatório e nós tínhamos 95% de cobertura vacinal. Por quê? Porque tinha conscientização da sociedade. Eu acho que é nisso que nós vamos apostar. Conscientização da sociedade. Começamos a campanha, se perguntar para mim qual que é o projeto. É que o Estado de São Paulo, no mínimo, nós voltamos já a mais de
90% da cobertura vacinal. Comecei uma campanha na terça-feira, vamos estar monitorando os municípios. A partir da semana que vem, vamos começar com a sociedade civil organizada, com entidades médicas, clubes de serviços, Lion, Rotary, maçonaria. O importante é envolver a sociedade, até para mostrar os riscos que hoje o Brasil e o estado de São Paulo está exposto por não ter uma cobertura vacinal adequada. Secretário, falando um pouquinho do... Eu só queria completar essa questão das demandas, se houve um aumento de demanda já perceptível das sequelas da Covid na rede, no sistema público de saúde. Olha, algumas áreas nós temos impactos, com certeza nós temos impacto. E nós estamos aprendendo muito, né? Nós temos que ter a humildade, e isso é muito importante, das pessoas saberem, olha, nós entramos numa pandemia sem conhecer esse vírus, um vírus que a cada momento nós tivemos avaliação e atualmente nós estamos aprendendo ainda mais, né, com as possibilidades de sequela desse vírus. E eu acho que nós vamos ter ainda um aprendizado longo pela frente. Secretário, um tema que volta à pauta agora, principalmente quando a gente fala de saúde em nível nacional, é o Mais Médicos, né, que volta justamente por conta da volta de um governo do PT, já que esse é um programa que foi criado numa gestão petista também. O senhor já foi um crítico desse programa e eu queria saber do senhor qual a sua opinião sobre esse tema hoje no estado de São Paulo, né? Se a gente tem esses desertos de médicos que precisam, né, desse tipo de programa. Áreas desassistidas. No estado de São Paulo a gente não tem tanto, mas a gente tem regiões no Brasil. Olha, eu vejo que primeiro, que resolve isso de duas formas. Primeiro, só para deixar claro que eu nunca fui contra ter mais médicos, até porque alguém que vai ser contra ter mais saúde deve ter algum problema. A discussão é a seguinte, que tipo de profissional nós queremos para estar atendendo a população do nosso país. Essa é a grande discussão. Em qualquer país do mundo, né, que minimamente civilizado, quando você importa um profissional, você checa a capacidade desse profissional poder estar atuando. E era isso que a gente pedia. Né, que esses profissionais fossem checados, até porque naquela época, né, nós recebíamos informações dentro do Congresso Nacional que estavam vindo profissionais que sequer eram médicos, profissionais que eram capacitados em saúde pública por 2 anos, 3 anos e estavam vindo para cá prescrevendo, assinando, e isso daí nós achávamos que estavam colocando, né, poderiam colocar a vida em risco das pessoas. Me parece, pelo que eu estou sabendo, que a proposta que vem hoje do governo federal é um pouco diferente da anterior, focada também em estar ampliando, né, a quantidade de médicos, e isso dentro do estado de São Paulo nós vamos fazer. Nós temos que ampliar nossa força. O estado de São Paulo, mesmo, né, nós não tendo esses vazios tão importantes como nós temos, por exemplo, no Norte e Nordeste, mas no estado de São Paulo nós temos, vou te dar números, né? Nós temos regiões como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Baixada Santista, que nós temos uma média mais ou menos de 1 médico para cada 200 mil habitantes, em alguns lugares chegando a 1 médico para cada 150 habitantes. E nós temos outras regiões, como por exemplo o Registro, que nós temos 1 médico para 1.200 habitantes. Então, redistribuir, né? Também nós temos que discutir essa redistribuição. E aí eu acho que tem que ter uma política de recurso humano importante para a gente poder redistribuir e alocar esses médicos. Não adianta ele ir temporariamente, a grande discussão é como é que nós fixamos esse profissional. E eu acredito que uma das grandes soluções que nós temos para isso também é a saúde digital. Vou te dar um exemplo, entendeu? Durante a pandemia foi um projeto que eu conheci, eu me empolguei muito quando eu conheci esse projeto, acreditando justamente que você, Marilene, tinha falado, na saúde digital. Sim. Né? A Universidade de São Paulo, não me pergunte por quê, porque eu não estava no governo, mas no meio da pandemia, ela fez uma parceria com o governo do Pará, numa associação com o governo federal, para atender, né, na Amazônia, né, população ribeirinha que tinha unidade básica de saúde, mas por causa de pandemia, de uma série de setores, o médico aparecia a cada 15 dias, a cada 10 dias. Então, como é que nós vamos fazer o atendimento dessa população e chegando o Covid nessas áreas? E aí, se você quiser depois, esses dados estão públicos, eu posso passar para você números, eles, o grupo Inova HC, que é um grupo do Hospital das Clínicas, faz a parceria com o governo do Pará e atende 4 unidades ribeirinhas no interior do estado.
Minha surpresa, né? Primeiro, resolutividade. O que é resolutividade? O problema não é você atender, eu sempre falo isso. Olha, melhorar o acesso é importante, mas eu tenho que melhorar o acesso das pessoas e resolver o problema. Não adianta a pessoa, olha, conseguir ser atendido, mas não resolver o problema. Não, você tem que melhorar e resolver. Então, eu vou dar dados para vocês aqui do estado de São Paulo. Resolutividade em alguns setores de unidade básica de saúde, atenção básica, é em torno de 30, em alguns locais aí, tops, chegando a 50% de resolutividade. O que eu estou falando? Aquele paciente que vai numa unidade básica de saúde, quem está nos assistindo sabe disso, olha, eu estou com uma dor no joelho, olha, estou andando com dificuldade, perfeito. A senhora está encaminhada ao ortopedista. Vai lá para entrar na fila do AME ou na fila aqui em Rio Preto, lá do centro de especialidades, está encaminhado ao ortopedista. Olha, eu estou com um pouco de batedeira, vem quando me dá uma falta de ar, perfeito. Olha, ela está encaminhada ao cardiologista, não estou resolvendo, mas eu estou fazendo encaminhamento. Então, eu estou falando que as nossas unidades básicas de saúde estão aí com uma resolutividade em torno de 40%. Né? Bom, guardando esse número, agora vamos focar nessa população do interior do Pará. Projeto apresentado pela USP de São Paulo, sabe qual foi a resolutividade do atendimento digital? HC lá, por saúde digital, lá no interior do Pará. 93%. Nossa. Aí a segunda pergunta minha, tudo bem. Eu imagino um cidadão lá do interior do Pará, Ribeirinho. Um computador. Não. Mas ele estava numa unidade básica de saúde, não é que ele tinha um computador. Ele ia na unidade básica de saúde, lá tinha uma enfermeira ou um médico de vez em quando que aparecia, e ele fazia o link com a universidade. Sim. Então não era ele. Ele ia numa unidade básica de saúde. Aí a pergunta que eu fiz, mas vem cá, como é que esse popular, ainda mais o pessoal do interior do Pará, como é que ele se relaciona com o médico num computador à distância, né? Qual que foi o grau de satisfação? 95%. Bacana. Então eu não tenho dúvida, se você melhora a resolutividade, consegue chegar com o atendimento, aí na saúde. Com certeza isso vai ser uma revolução, porque você melhora a resolutividade. E o grau de satisfação é bom. E por que eles melhoraram a resolutividade? Aí era... eu, como médico, sempre questiono, né? Médico é um pouco questionador, mas aqui, como é que você conseguiu melhorar a resolutividade? Porque ele conseguiu levar o especialista. Em vez de falar encaminho o ortopedista, não. Já vamos marcar a consulta com o ortopedista agora, entra na linha. Já entra o ortopedista na linha. Olha, estou com entra o cardiologista na linha. Então ele conseguiu levar o ortopedista, ele conseguiu levar o especialista na atenção básica de saúde. E a partir do momento que você leva o especialista lá, você melhora em muito a sua resolutividade. Vou dar um dado para você, porque você está falando em revolução. Olha a revolução que você vai fazer. Qualquer emergência que você anda, não é no estado de São Paulo, no Brasil, emergência público-privada, tem o que nós chamamos de classificação de risco. Não sei se vocês já foram em alguma emergência, que é aquela pulseirinha que você põe. Que ela é uma classificação de cores, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. E como que é feita essa classificação? E por que ela é feita? Porque, obviamente, o paciente que chega com dor torácica, com suspeita de estar infartando, ele tem que ser atendido prioritariamente de uma pessoa que chegou, por exemplo, com trauma leve de mão. Tem uma lógica. Bom, agora vamos fazer, que é isso daí que é o que nós vamos estar tentando mudar na nossa gestão. Quando você vai numa UPA, quando você vai numa emergência, porta aberta, atendendo, né? E você pega classificação de risco da emergência, isso é fácil. Vamos pegar a classificação de risco do dia anterior. Vamos começar do último mês, né? Você vê que 80% das pessoas que estão sendo atendidas numa urgência, emergência, elas são verde ou azul. Em outras palavras, elas não têm emergência, elas tinham que estar aonde? Na unidade básica de saúde. Aí você vai perguntar, mas por que não está na unidade básica de saúde? Porque ela vai lá e sabe que não resolve o problema. Então, pelo menos ali, na emergência, ela vai sair com medicamento, ou ela vai fazer um exame. Então, você imagina a revolução que nós podemos fazer se a gente conseguir, não vou falar tirar 80%, mas se a gente tire 50%, 60% dos pacientes da urgência e emergência e resolva eles na atenção básica. Secretário, o Gabriel está aqui na horário, a gente sabe que o senhor tem. E a gente já percebeu assim que o senhor, quando fala de saúde, né? Quando fala de política, eu entrevisto muito o secretário desde quando ele era vice-prefeito. E assim, quando você tenta falar em política com ele, ele é assim, bem contido. Mas quando você fala do que ele gosta, que é saúde...
A gente ficaria aqui, O acho que a papo noite flui, inteira né? falando, porque o papo flui. Então, para nós é uma honra ter falado com o senhor. E a gente não pode, tem muita pergunta. A gente ficaria aqui horas conversando com o senhor e tem sido muito legal essa entrevista. Mas eu não posso encerrar essa entrevista sem perguntar para o senhor uma questão política, que é qual vai ser a participação política de Eleusis Paiva na eleição para a Prefeitura de Rio Preto em 2024. Maria Helena, E agora você vai ter que responder. Não, mas eu respondo. A partir do momento que eu aceitei ir para um cargo técnico dentro do governo do estado de São Paulo, eu me afasto da parte política, até porque eu acho que não combina. Um secretário de saúde que tem que fazer mudanças estruturais, como essa que nós estamos falando de gestão, que nós vamos ter que fazer mudança estrutural em atenção básica, dentro dos hospitais regionais, negociando com o prefeito local regionalmente, a gente está fazendo isso e está associando política partidária no meio. Eu acho que não combina saúde com política partidária, até porque foi o grande equívoco que nós tivemos nesse país, quando nós tivemos um período de pandemia, associando saúde com política. Nós vimos o que aconteceu. Sim. Então, quase com certeza eu posso te garantir que eu vou estar afastado dessa discussão, porque nesse momento eu estou focado na Secretaria de Saúde e estou focado na saúde. Então esse é o objetivo. A partir do momento que você aceita alguns cargos, você também assume alguns compromissos e você tem que levar esse compromisso até o final. Legal, secretário. Muito obrigado pela participação no Diário Talks. Claro. E claro, o senhor pode... Primeiro para agradecer, pode né? Foi extremamente agradável, nós estávamos combinando o tempo e eu nem vi o tempo passar. Mas eu queria mandar uma mensagem que me preocupa muito. Claro. Né? O que preocupa para a gente, onde eu tenho ido, eu tenho falado. Dengue. Né? Provavelmente nós vamos ter uma epidemia importante dentro do estado de São Paulo e dengue. O governo do estado de São Paulo começa provavelmente uma campanha em torno do dia 25 de orientação às pessoas. Tenho falado com os secretários municipais, tenho falado com os prefeitos e as pessoas terem uma ideia da consciência. Dengue, né? Nós vamos fazer fumacê, vamos entrar com adulticida, vamos entrar com larvicida, mas o mais importante é acabar com o foco dos mosquitos. E como é que a gente acaba com isso? 80% dos focos estão dentro das residências. Portanto, se não tiver uma participação importante da sociedade, nós vamos perder vidas que nós vamos evitar com toda a certeza. Então, pedir esse compromisso de você que está nos assistindo, a estar ajudando você, o seu vizinho. A gente está procurando focos e acabando com os focos de insetos. É dessa forma que nós vamos acabar com a dengue. Esse período de chuva intensa, anormal, inclusive, tem a ver com essa previsão de vocês? Sim, e principalmente em regiões como essa. Eu lembro muito de um virologista que nós temos aqui em Rio Preto, que quando eu estava na Secretaria de Saúde, ele falava: Rio Preto é terra para o inseto, para o mosquito, não é terra para a gente. É verdade, você tem um clima quente, né, e muita chuva. Então, chance de criadouros aumenta muito. E é muito importante a sociedade se conscientizar. Poder público também, porque 20% dos focos, o poder público pode atuar, mas 80% está dentro das casas. Se a gente tiver essa consciência, com certeza a gente supera essa pandemia. E notícia boa, eu acredito que em 24 nós teremos já a vacina do Butantan. Né? Só que nós temos que superar esse ano. 24 é uma outra daqui a um ano. E esse ano, se tiver uma participação importante da sociedade, eu acho que a gente consegue superar bem. E os governos municipais já começaram a pensar equipes de hidratação, que é a grande arma que a gente tem com as pessoas que vão ser contaminadas. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Agora sim, vou encerrar. Eu vou fazer um corte nessa parte. Tá bom. para não quebrar a sequência. Obrigado a você que assistiu o Diário Talks até aqui. Esse podcast está disponível na íntegra no YouTube e também nas principais plataformas de áudio: Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. O Diário Talks volta na semana que vem com outro convidado. Até mais. Tchau, tchau.